Olá, o nosso tema de hoje vai ser integridade. Como é uma pessoa íntegra segundo a Bíblia? Que bom ter você aqui para a gente refletir mais um dia sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Tudo que a gente fala aqui é para honra e glória do nome do nosso Pai. Então vamos lá. Hoje eu queria que a gente pensasse juntos em uma muda. Eu vou tentar colocar aqui em algum lugar na tela uma muda quando a gente vai fazer o transplante dela, para vocês verem como que fica o torrão, que a gente chama, que seria ali o sistema radicular da planta, as raízes, né? O sistema de raízes ali que a gente protege ele, tenta tirar o maior tamanho possível para a muda sentir menos. Enfim, a gente vai conversar sobre isso. Eu vou tentar colocar para quem nunca viu ou para quem não conseguiu assimilar, só viu a muda plantada e nunca viu um transplante, para conseguir assimilar o que a gente vai falar. Então eu vou colocar alguma foto em algum lugar aqui na tela, tá bom? Então vamos pensar em uma muda com o torrão comprometido. Por quê? Quando nós vamos fazer o transplante de uma muda que pode ser uma árvore de grande porte enorme, como pode ser uma mudinha pequenininha ali que acabou, né, de brotar, estão saindo os primeiros ramos, os primeiros galinhos ali. Então, independentemente do tamanho dessa muda, vamos pensar ali nesse sistema de raízes, no sistema radicular, que nós chamamos no meio paisagístico aí de torrão. Então, vamos pensar em um torrão comprometido. Por quê? Quando nós vamos fazer esse transplante, nós temos o maior cuidado do mundo com esse torrão, para que não aconteça nada com ele, para que ele permaneça íntegro, para que ele permaneça no melhor formato ali possível, para que não aconteça nada com ele, para a gente não colocar em risco a vida da planta. Porque quanto mais íntegro esse torrão permanecer, quanto mais protegidinho e ninguém tocar nele ali, ele ficar mais saudável, maior chance essa planta vai ter de sucesso no transplante e dela permanecer com vida e de se adaptar rapidamente e de não morrer. No sistema radicular ali da planta, tem umas raízes bem pequenininhas que derivam das raízes maiores, que nós chamamos de radicelas. Eu estou explicando assim de uma maneira tentando ser mais didática, tá? Não necessariamente eu estou usando todos os termos técnicos e tudo mais, mas essas radicelas, elas são responsáveis por nutrir, pela absorção dos nutrientes e da água para a planta. Então, por isso que quando nós vamos realizar o transplante, é tão importante essa integridade do torrão ali do sistema radicular. Por quê? Para nós preservarmos todas essas radicelas que estão saindo ali, essas raízes menorzinhas, porque a hora que ela for plantada, essas radicelas que elas vão sugar ali do substrato, da terra, né, do solo, todas os nutrientes e toda a água também, que vai ser fundamental para o desenvolvimento. Ela está passando também por um estresse, porque ela saiu de um lugar e está indo para outro lugar. Então, é um momento delicado ali. E se você compromete a integridade do torrão, tudo fica mais delicado ainda. E nós temos as chances aumentam de perder a planta e dela morrer. Então, olha a importância da integridade de um sistema radicular, de um torrão, no transplante de uma muda. Para facilitar bem, para quem nunca ouviu o termo, então entenda que torrão é como se fosse as raízes, tá, da planta. Então ele faz parte, ele tá o sistema radicular dela. Então, se eu falar torrão, pode pensar raízes, que tá tudo certo, tá? Não vamos entrar na parte técnica, mas faz total sentido. Então, torrão, pensa em raízes, que tá tudo bem.
não vamos dificultar. Quando eu comecei a pensar, já estava escrevendo um pouco sobre esse tema, integridade, e eu fui pensar do ponto de vista paisagístico. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi a integridade do torrão, das raízes, durante o plantio de uma espécie vegetal, de uma árvore, porque eu acredito que faz muito, muito sentido com o que a gente vai falar aqui hoje. E no decorrer vocês vão entender um pouquinho melhor. Se nós formos para Provérbios 11, 3, capítulo 11, versículo 3, diz assim: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. O que quer dizer isso? Que a integridade é como uma bússola moral que orienta os justos no caminho certo. Então, esse vai ser o nosso versículo base, nós vamos acabar percorrendo outros, mas a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. E eu queria que a gente começasse entendendo com um pouco mais de profundidade o que significa a palavra integridade, que é essa bússola moral, né, que nos orienta no caminho certo. Vamos refletir um pouquinho mais sobre a origem da palavra integridade. Ela vem do latim, integritas, não sei muito bem pronunciar, mas deriva de integer, que significa inteiro, intacto e não corrompido. A raiz in, de negação, mais tangere, de tocar. Algo que não foi tocado, que não foi corrompido e nem violado. Significado em português, a palavra integridade carrega vários sentidos, dependendo do contexto, mas todos giram em torno da ideia de inteireza, pureza, honestidade e consistência. Então, vão gravando esses nomes, que vai fazer muito sentido em toda a nossa reflexão. Então, eu vou falar, quando eu fui pesquisar no sentido no português, ele deu um contexto e o significado da palavra integridade dentro daquele contexto. Por exemplo, ético e moral. Significado: ser incorruptível, agir com valores sólidos. Do ponto de vista jurídico, cumprir a lei de maneira irrepreensível. Então, aqui a gente tem a palavra incorruptível, nós temos a palavra irrepreensível, que eu acredito que fazem total sentido com a integridade. Contexto estrutural, algo que está fisicamente intacto. Exemplo, integridade física de um prédio. Não, a integridade daquele prédio está 100%, ele não corre risco, porque ele está íntegro. Então, também ele deu exemplo aqui do contexto pessoal e espiritual, de ser coerente com aquilo que se acredita e professa. Então, as palavras com o significado, né, o contexto e o significado, nós temos aqui palavras muito profundas e que fazem muito sentido. Incorruptível, irrepreensível, que eu acredito que são características de uma pessoa íntegra. A integridade, intacto, não foi mexido, tá intacto. E aquilo que coerente, né, do exemplo do espiritual e pessoal, coerente. Então, são todas palavras que explicam muito bem o que seria uma pessoa íntegra. No hebraico bíblico, uma das palavras traduzidas como integridade é tom, que traz a ideia de sinceridade diante de Deus.
Então temos mais uma palavra aqui, sinceridade. Em Provérbios 20, capítulo 20, versículo 7, diz assim: o justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os filhos dele. A integridade abençoa gerações. É um legado visível nos filhos. Eu acredito que ficou bem claro o significado da palavra integridade. Então, em resumo, a Bíblia ela fala muito sobre a integridade como uma virtude profunda relacionada ao caráter. Então, a integridade ela está profundamente relacionada ao caráter de alguém, à justiça e ao temor a Deus. Ser uma pessoa íntegra, segundo a Bíblia, vai muito além de simplesmente ser honesto. Envolve viver de uma forma coerente, de uma forma sincera diante de Deus, de uma forma reta e de uma forma fiel, mesmo quando ninguém está olhando. Principalmente quando ninguém está olhando, né? Então agora vamos para a prática. Como seria, na prática, uma pessoa íntegra segundo a Bíblia? Seria uma pessoa que teme a Deus acima de tudo. Então, a pessoa íntegra, ela busca agradar a Deus, não a homens. O temor do Senhor guia as suas ações. Uma pessoa íntegra, segundo a Bíblia, ela é reta em seu coração e atitudes. Ela age com justiça, não mente, não engana e sua conduta é confiável. Uma pessoa íntegra, segundo a Bíblia, é fiel, mesmo em meio à dor e à injustiça. Mesmo quando sofre ou é mal compreendida, permanece firme, sem ceder ao pecado e à vingança. Uma pessoa íntegra, segundo a Bíblia, ela não se corrompe nem por dinheiro, nem por influência. A integridade ela não tem preço. A pessoa íntegra ela não troca os seus valores por vantagens pessoais. Ela não troca os seus valores por vantagens pessoais. Uma pessoa íntegra, segundo a Bíblia, ela confessa seus erros, se arrepende e volta para o caminho. Ou seja, não é perfeccionista nem orgulhosa. Não é perfeccionista nem orgulhosa. Quando ela erra, se humilha, se arrepende e busca a restauração. O quanto antes. O quanto antes. Tem um coração arrependido. Eu já tinha começado a escrever essa reflexão, buscar na palavra e tudo mais, desenvolver. E no dia que eu tô gravando, né, hoje, exatamente hoje, esse vídeo, eu fui fazer uma devocional pela manhã e eu li Primeira Crônicas, do livro de Primeira Crônicas, do capítulo 24 em diante. E no capítulo 28, Davi apresenta Salomão, né, seu filho, como sucessor do trono. E ele diz assim no versículo 9. Então, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, diz assim: quanto a você, Davi falando para Salomão, seu filho. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você.
É claro que como eu estava escrevendo sobre isso, mas eu não acredito que nada é por acaso, mas como eu estava escrevendo sobre isso, refletindo sobre integridade, e hoje, no devocional de hoje, que eu não sabia que ia falar sobre isso, falou, então eu achei que seria fazia muito sentido incluir, né, na reflexão de hoje. Então, o coração íntegro, assim como as raízes da planta, é responsável por reter e absorver os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. Eu vou ler de novo. O coração íntegro, assim como as raízes da planta, é responsável por reter e absorver os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência. E de onde vem esse nutriente, esse alimento mais saudável de todos? É a palavra de Deus. O nosso alimento aqui, a gente já falou sobre isso, mas né, se você não assistiu em algum vídeo, nosso alimento é a palavra de Deus. Nosso alimento é o nosso relacionamento, a nossa conexão com Deus. E grande parte disso é a palavra. E é dali que as nossas raízes, elas precisam estar íntegras. Elas precisam estar fortalecidas, elas precisam estar saudáveis, elas não podem estar quebradas ou doentes ou faltando um pedaço, porque se isso estiver acontecendo, é porque não está íntegro, não está inteiro, não está saudável. E essas raízes saudáveis que vão conseguir trazer os nutrientes para nós e nos alimentar. Ser digerido pelo coração, íntegro, pelo coração que está inteiro, que ele está em pleno vigor, que ele está com conexão, ele está limpo, para ele conseguir fazer isso. E a gente então ter alimento, ter nutriente para conseguir viver. Para a gente conseguir ter conexão com Deus, para a gente conseguir realmente ter força nele, para a nossa sobrevivência. No capítulo 29, Davi louva a Deus. Se você for ler, né, ali no capítulo 10, ele começa, Davi louva ao Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade, teu Senhor é o poder, a grandeza. Então ele fica um tempo ali louvando a Deus, e no final ele pede ao Senhor, ali no versículo 19, e ao meu filho Salomão dá coração íntegro. Então ele passou a instrução para o filho dele que ele precisava servir de coração íntegro a Deus, e depois ele ora a Deus pedindo: e ao Senhor meu filho Salomão dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos. Aqui o que me dá um entendimento através dessa reflexão que nós estamos fazendo é que se o coração estiver corrompido, ou seja, não estiver íntegro, os mandamentos, os ensinamentos de Jesus, tudo que ele deixou para nós, não vai conseguir ser digerido. Assim como as raízes, as radicelas, se elas forem cortadas e se o torrão não estiver íntegro, ela não vai conseguir sugar, né, os nutrientes, puxar os nutrientes, reter os nutrientes e enviar para a planta. Então, se o nosso coração ele não for encontrado íntegro, nós não conseguimos guardar os mandamentos. Então, como que nós vamos obedecer algo que nós não guardamos, algo que não está em nós?
Então eu vou ler de novo. E ao meu filho Salomão dá um coração íntegro para guardar os seus mandamentos, os teus mandamentos e os teus estatutos. Então ele estava preocupado e pediu para Deus dar esse coração íntegro, para ele conseguir guardar. Olha que profundo, né, que é isso. Davi sabia que sem o coração sincero, inteiro, coerente com aquilo que acredita, o filho dele não iria conseguir guardar os mandamentos e muito menos colocá-los em prática. E com isso, não iria cumprir o propósito de Deus para a vida dele, de Salomão, que era construir o templo de Deus. Então Davi estava muito preocupado, porque Deus tinha falado para ele, quem conhece a história, que quem iria construir o templo seria o filho dele, Salomão, não seria Davi. Então ele, antes de morrer ali, estava muito preocupado em deixar as coisas encaminhadas e deixar o filho dele consciente e falar isso diante do povo, que a responsabilidade, o propósito que Deus tinha para a vida do filho dele, de Salomão, era construir o templo. Então ele estava ali buscando passar todas as instruções necessárias para que ele conseguisse fazer isso com excelência. Então, o que ele pede para Deus é dar um coração íntegro para o meu filho. E nesse ponto, quando eu li hoje cedo no devocional, isso eu pensei, isso arremata tudo que eu estava refletindo, tudo que eu estava tentando entender, o Senhor me mostrando na palavra o que é integridade. Porque é tão importante ao ponto de Davi saber que sem integridade ele não iria conseguir cumprir o propósito. Olha isso. E a reflexão de hoje é: o que eu estou precisando com sinceridade? Porque vimos que sinceridade é uma característica de um coração íntegro. O que eu estou precisando com sinceridade colocar diante de Deus para que Ele possa restaurar a integridade do meu coração? Leia de novo quantas vezes você precisar para entender o que eu estou precisando com sinceridade colocar diante de Deus para que Ele possa restaurar a integridade do meu coração. Orgulho, perdão, algum pecado escondidinho naquele cômodo escuro que nós colocamos ali naquele cômodo e não vamos mexer e não trouxemos isso diante de Deus ainda. Mentira, falta de domínio próprio, gula, ira, uma raiva que vem assim, um nervoso que vem do nada, quando já vi, já levantei a voz, já fiquei nervosa, já fiquei nervoso, fofoca, não sei, não sei. Pede para Deus te mostrar, assim como eu também estou pedindo para Ele me mostrar. E com muita humildade, a gente coloca isso diante dele. Porque se a gente não iluminar, se a gente não permitir com que Deus ilumine, se nós não tirarmos isso na marra daquele cômodo escuro, daquele lugarzinho guardado e não colocar diante de Deus, nós não damos a liberdade. Porque Deus, Ele é um Pai muito gentil. Ele é um Pai muito respeitoso. Ele é um Pai de muito amor. Ele não pega ninguém à força. Ele não pega ninguém à força. Então nós temos o livre-arbítrio. A escolha de pegar esse pecado e colocar diante dele é nossa. A gente escolhe deixar esse pecado, essa coisinha ali, que o nome é pecado, escondidinha, e trazer diante dele
vai ser sempre uma escolha nossa. Mas para ser tratado, para ser curado, precisa ser exposto. Então a gente, com muita humildade, precisa fazer esse exercício sempre, e sempre, e sempre. Provérbios 4, 23, capítulo 4, 23 diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Gente, eu não sei para você, mas nunca, depois de refletir sobre integridade, nunca esse versículo fez tanto sentido para mim. Nunca fez tanto sentido. Porque a nossa árvore inteira, pensa numa árvore, a árvore inteira, ela depende da qualidade e da saúde das raízes. A árvore inteira, ela depende da qualidade dessas raízes. Ou seja, o coração. Guarda o coração. Mantenha esse coração íntegro. Porque dali é que vão sair os nutrientes para abastecer tudo. Olha o cuidado que a gente precisa ter com o que a gente deixa entrar no nosso coração. Isso é muito sério. Guardar o coração para que ele continue inteiro, coerente, saudável e se alimentando constantemente na fonte. A gente precisa ter todo o cuidado do mundo, toda a atenção do mundo com o que vai chegar nesse coração. Porque senão ele pode enviar para a árvore nutriente com veneno. E foi a gente que escolheu colocar aquele veneno ali. Vamos cuidar das nossas raízes. Do que a gente está deixando chegar nas raízes, do que a gente está deixando chegar no nosso coração. Do nosso sistema radicular. Vocês aprenderam algumas palavras aqui. Do nosso sistema radicular. Vamos focar em cuidar do que ninguém vê. Que não recebe aplauso, like nenhum, mas que é vital. Vital significa que a nossa vida depende disso. A nossa vida depende disso. É muito bom ter você aqui para a gente refletir sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Deus te abençoe muito, 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 muito mesmo. E espero te ver para a gente refletir mais uma vez semana que vem. Um abraço.